Olá pessoal, estou aqui por mais um vídeo e falando ainda sobre geometria, né, que é um tema bastante extenso, né, abordado para matemática, né. E hoje vamos falar sobre polígonos, tá? Então vamos lá. Antes vamos pensar, a escola é a extensão da educação familiar, é o túnel que dá passagem para o caminho do sucesso, é o instrumento que destrói a ignorância, segundo Toinho Matias. Então, para você pensar aí a respeito de educação, tá? Conhecimento. Problemas e desafios matemáticos. Então, vamos lá. Associe cada figura com a fala de uma criança. Eu tenho 12 lados, eu tenho 3 vértices, eu tenho 8 lados. É um heptágono. Ou seja, será que figuras estão falando aqui, né? Tem 12 lados, será que é isso aqui? Tem 3 vértices, ou seja, tem 3 bicos, será que é esse daqui? Né? Tem 8 lados, qual que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, será que é isso aqui? É um heptágono, ou seja, 7, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que estou certo, tá? Ok? Então as crianças estão tentando associar, né, o que eles estão falando aqui com essas figuras aqui, né? Muito bem. Qual das bandeiras a seguir é formada apenas por figuras que representam polígonos? Qual delas em que é composta é formada por apenas polígonos? Seria essa daqui? É essa? É essa ou é essa? Ou é todas elas, né? Para você pensar aí, tá bom? Vamos lá. Para responder esses problemas, você tem que saber sobre o que são polígonos, tá? Polígonos, olha que palavra bonita, né? Antes vejam a importância do uso dos polígonos em nossas vidas e onde eles se encontram. Vamos lá então, ó. Polígonos no dia a dia e na natureza, tá? Você encontra muito, né, os polígonos na natureza, como? Na colmeia de uma abelha, tá? Aqui você encontra esses formatos aqui, ó. Ó o formato. Como que é o formato aqui, ó? Tá? Isso é um polígono. Tá? A lua é um polígono, né? Não é isso? A bola de futebol, ó, é um polígono, ok? Bom, outras formas presentes em nosso cotidiano e que lembram como figuras geométricas se parecem, ó, um polígono, ok? São exemplos de polígonos. São exemplos de polígonos. Olha aí, ó. Tá bom? São polígonos, ok? Alguns conceitos preliminares, ou seja, alguns conceitos iniciais. Então vamos lá. Antes disso, nós temos que saber o que é uma linha poligonal, ou seja, é uma figura plana formada por segmentos de retas consecutivos e não colineares, ou seja, as linhas são quebradas, né? Como essa aqui, ó, vem aqui, quebra, tá? 2 a 2. Uma linha poligonal pode ser classificada em aberta porque não fechou, ó, é aberta porque não fechou. E essa aqui fechou, ó, tá? Então é aquela como fechada. Nós temos as simples, né, ó, segmentos, eles não se cruzam, tá? E aqui eles se cruzam, ó, ok? Essas são as linhas poligonais, ok? E um polígono ele é formado por uma linha poligonal, fechadas e simples, ou seja, uma figura fechada e tem que ser simples, ou seja, a reta não pode passar, tá? Ó, se passasse aqui, não era polígono, ok? Então, o polígono é uma linha poligonal, fechada e simples, com sua região interna e externa. Então, o polígono tem a sua região interna, né? Região interna, região interna e a sua região externa, tá? Ok? Externa qual que é, ó? Seria essas aqui, né? Ó, região externa, tá bom? Ó, seguinte, o polígono pode ser convexo e não convexo. Convexo, ó. Convexo é como você, deixa eu tentar apagar aqui, ó. O convexo é quando você traça uma linha, tá, ó. Você traça uma linha, ela não sai fora. Aqui eu tracei, ela saiu fora, tá? Por isso que eu falo que ele não é convexo. Aqui, ó, a linha não sai. Você pode traçar várias linhas aqui, a linha não vai sair. É chamado de convexo. Aqui, ó, ela saiu, essa linha.
então não é convexo, né? Também é algumas vezes chamado de côncavo, tá? Aqui é convexo, né? Ó, não saiu, também é convexo, ok? Então, polígono é uma figura plano limitada por uma linha poligonal fechada, né? Ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas, tá? Então, polígono vem da palavra grego, olha só, polígono vem da palavra grega e quer dizer o seguinte, ó, muito ângulos. O polígono pode ter muitos ângulos, tá bom? Tipos de polígonos, vamos lá. Já falamos que nós temos o polígono côncavo, né, e o não convexo, ok? Ó, veja bem, se existem pelo menos dois pontos que unidos formam um segmento de reta que não se encontra contido do polígono, ele será côncavo, tá? Ó, no caso aqui, né, verifica o seguinte, ó, você vai ligar aqui, esses dois pontos está passando fora da figura, aqui mesma coisa, aqui mesma coisa, aqui a mesma coisa, por isso que eles são não convexos, né? Ok? São chamados de côncavo, tá? E agora nós temos o convexo, ó. O que seria o convexo? Quando você passa a linha, as linhas simples não passam, não fica fora, tá? Ó, ok? É chamado polígono convexo, tá bom? Agora tem um regular e irregular. Qual a diferença do regular com o regular? O regular, essas medidas aqui, ó, do regular, são as mesmas, tá? Ok? No regular não, ó, as medidas são diferentes, tá bom? Então essa é a diferença do polígono regular e o irregular, tá bom? Observe as figuras abaixo e responda quais são polígonos. Quais são polígonos? Essa é um polígono, 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 essa não é polígono, porque ó, é curva. O polígono ele tem o que? Linha reta. Esse aqui é polígono? Não, tem curva, tá? Esse não é, esse não é. Esse aqui é um polígono? Não, porque não é, ó. Porque está cruzando aqui, ó, não pode cruzar. Tá, ó, cruzou, não pode, então não é também, ok? Os elementos de um polígono, tá? Ou seja, os polígonos, ele tem seus elementos, seus termos, tá? Então vamos lá, ó. Elementos de um polígono, né? Quais seriam esses elementos? Ó, nós temos aqui os lados. O que seriam lados? Lados esses aqui, ó. Quer ver? Deixa eu aumentar aqui, ó. Esses são os lados, ó. Esse aqui é o lado AE, ó, começa aqui e termina aqui, tá? O lado AB começa aqui e termina aqui. O lado BC começa aqui e termina aqui. O lado CD termina aqui e aqui. O lado DE começa aqui e termina aqui. Percebeu? Esses são os lados de um polígono, um dos elementos, tá? E também nós temos os vértices. Quem são os vértices? Os vértices, pessoal, é os bicos, ó. Esse é um vértice, esse é outro, esse é o C, esse é o D, esse é o E. Então, esses são os vértices, tá bom? Além disso também, nós podemos falar para vocês, ó. Vamos ver se tem lá no outro atrás, ó. Além disso aqui, nós temos as diagonais. O que seriam diagonais? É quando você pega um ponto, né, ó, um vértice, né? Você pula um e liga o outro, ó. Eu pulei esse, peguei com esse aqui. Pulo esse, ligo nesse daqui. Pulo esse, pego esse daqui. Deu para entender o que seria então as diagonais? Tá, ó, esse aqui. Pego esse daqui, pulo esse aqui e ligo com esse daqui. Esse daqui, eu pulo isso, ligo esse aqui. Olha só. Ó, quantas diagonais tem esse pentágono aqui, né? Ok? E também, pessoal, eu tenho os ângulos internos, tá? Ó. O que são os ângulos internos, ó? Os internos são esses aqui, ó. Essa região aqui, ó. O ângulo A, o ângulo B, ó. Ângulo C, ângulo D, ângulo E, tá? Tem 5 ângulos internos aqui. E eu tenho os externos, né? Que são os formados por um polígono, né? E pelo prolongamento do lado consecutivo. Ó, por exemplo, ó. Se eu for seguir aqui, ó. Se eu for seguir aqui, tá? Esse é o ângulo externo. Se eu for seguir aqui, ó, qual é o ângulo externo? Esse daqui. Se eu for seguir aqui, ó, qual é o ângulo externo? Esse daqui. Tá bom? Bom, novamente, ó. Quais são os vértices aqui dessa figura aqui? O A, o B, o C e o D, tá? Quais são os lados? Os lados é o AB, BC, CD e DA ou AB, ok? Quais são os diagonais? Ó, eu venho aqui, pulo B e vou para o C. Ok? Agora, esse daqui que eu faço aqui.
vem aqui, por isso aqui forma aqui, ó, as diagonais BD e as diagonais AC, ok? Fiz um X, tá bom? E quais seriam os ângulos internos, né? Ó? E seria os ângulos internos? Seria esse daqui, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Seria esse aqui, o ângulo A, né? Ó, o A, tá? O B aqui, essa região aqui, o B, essa aqui seria o C, né? Esse aqui o D, tá bom? Só para assim, melhorar um pouquinho. Aqui eu podia escrever o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, eu podia escrever desse jeito aqui, ó. Quer ver, ó? Eu podia escrever assim, ó. D, A, B. Eu podia escrever assim também, tá? Bom, já falamos sobre os ângulos internos, né? Esse aqui é os ângulos internos, esse aqui é o B, esse aqui é o C, esse aqui é o D, é o E e o F, ok? Os ângulos externos, já falamos que é a extensão, né, de um dos lados da figura, por exemplo, aqui, ó, olha, seguiu, não seguiu? Esse é o ângulo externo. Vimos aqui, seguiu, né? Esse segmento de reto, se seguiu, o ângulo externo é esse daqui, ok? E nós podemos também, assim, dar nome aos polígonos, classificar os polígonos quanto a seus lados, né? Por exemplo, ó, o menor que nós temos aqui é o triângulo, né? São 3 lados. Se tiver 4 lados, deixa eu melhorar aqui. Se tiver 4 lados, é chamado de quadrilátero, né? E se eu colocar 5, é um pentágono. Se eu fazer 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é chamado de hexágono. E assim por diante, tá? Então ele é classificado conforme as suas quantidades de lados, tá bom? Aqui, ó. Ó o triângulo, ó. Número de lados. Tem 3. 1, 2, 3. 3 lados. Então qual é o nome dele? Triângulo, tá? Ó, tri de 3, né? Tá? E aqui, ó. 1, 2, 3, 4 lados. É chamado de quadrilátero, né? O quadri, 4, né? E aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é chamado de pentágono, né? É 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, chamado de hexágono. Assim por diante, tá bom? Podemos classificar os polígonos analisando o número de lados. Já falamos para vocês, ó, 3 lados triângulo, 4 quadrilátero, 5 pentágono, assim por diante, tá? Bom, aqui está falando sobre os polígonos, então, né? Já falamos sobre isso aqui. Está falando os tipos de polígono, né? Ó, isso aqui é um polígono, isso aqui não é, né? Porque não fechou, tá? Quando o polígono, esse aqui não é polígono porque tem curva, esse aqui porque cruzou, tá? Os nomes dos polígonos, né? Nós falamos quando um polígono ele é convexo, né? Ou não convexo, né? Ou côncavo, né? Nós falamos sobre os elementos, né? Os lados, os vértices. Ou quando um polígono é regular, quando tem que os lados são iguais, ok? Pessoal, então para você pensar agora, na escola da vida, o que nos move são as perguntas e não as respostas. É preciso saber perguntar para encontrar as respostas que nos levará aonde queremos chegar, ok? Até mais, pessoal. Até os próximos vídeos.